Tem pessoas que passam pela nossa vida que a gente não se lembra. Tem pessoas que nem lembram da gente, né? Tem gente que passa todos os dias pela televisão, você enxerga essa pessoa na TV, mas essa pessoa nem sabe que você existe e ela faz parte do seu dia a dia. A nossa convidada de hoje já viveu histórias, já contou emoções, já apresentou programas, pessoas. Eu sou a Vanessa Nascimento e esse é mais um episódio do Vai Nessa, um programa original dos Estúdios Brasa. E para falar sobre comunicação, emoção, eu tô aqui com a Solange Moraes, ela que é jornalista, apresentadora, comunicadora, tem uma colinha aqui extensa, Sol, Capivara Grande. referência aqui na região. Não tem quem não te conheça aqui no Vale, né? Foi o primeiro Boa Tarde Vale do Paraíba, né? Então marca as pessoas. Tem gente que fala, caramba, já passou tanto tempo, já passou tanto tempo, mas eu sempre digo que tem coisas que o tempo traz e nunca, e ninguém vai tirar da gente, né? Obrigada por estar aqui. Vai nessa, vamos nessa, Vamos, juntos? vamos Vamos nessa! nessa e obrigada a todo mundo que está acompanhando a gente. Muito bom. Que bom que a Sol aceitou o nosso convite. Mas antes de saber um pouquinho mais sobre a vida dela, assiste o VT que a gente acabou de preparar. Bom, e agora nós vamos acompanhar os agitos de final de ano com o repórter Vinícius Dônala. Boa noite, Vinícius. Ela é comunicadora e sempre trabalhou com seriedade e transparência. Muitos a conhecem por sua extensa trajetória na TV. Eu mesma a conheci nos anos de 1990 como apresentadora do SPTV, jornal transmitido pela TV Globo, que em breve se tornaria TV Vanguarda. Me lembro de vê-la pela primeira vez pessoalmente na escada rolante do Shopping Center Vale e confesso que fiquei maravilhada. Não à toa, ela carrega um sol no nome. Ela nem vai se lembrar disso, mas iluminava tudo ao seu redor de maneira genuína, sem esforço algum. A Sol era inatingível. Eu nunca imaginei que pudesse estar tão perto dela, até que por volta dos anos 2000 trabalhamos juntas na mesma emissora. Ela à frente do programa Falando Nisso, um misto de entretenimento e prestação de serviço de maneira leve e dinâmica. Foram 17 anos à frente desse projeto, transmitido pela TV Band Vale. Sempre admirei seu talento, sua beleza e sua sensibilidade. Solange Moraes é a cara da TV joseense e será incrível conhecê-la neste episódio do Vai Nessa. Eita, mulher bonita, hein? Amei. Ah, Amei essa lembrança, bem. Passa um filme na cabeça quando a gente está vendo essas histórias, sabe? É como eu disse, fica no coração, mas a mente reaviva tudo isso. Obrigada, viu, Van? eu que Obrigada. agradeço. Sol, hoje quem vê a gente pensa que nós temos a mesma idade, porque, segundo meu filho, depois dos 20 anos, nenhuma idade é diferente. Quando a gente tem Capaz. 12, 15, 5 anos faz diferença. Mas quando você fazia o jornal na antiga TV Globo, agora Vanguarda, eu era apaixonada por você. Eu falei, Ai, gente, linda. essa mulher e tal. E eu ficava assim, mas por que que esse cabelo? Por que que esse cabelo? Você é da época do jornalismo que tinha que ser quadradinho, né? Não era uma regra imposta a todo custo, né? E eu sempre gostei disso daí. Porque a notícia em si é a notícia. Não pode. Nós somos interlocutores da notícia. Você leva o fato para a pessoa. Você sequer pode opinar sobre aquilo. É claro que numa determinada situação ou outra, uma expressão no rosto, alguma coisa assim, mostra como é que você está se sentindo, principalmente em reação à indignação de alguma matéria que a gente divulgou, coisas assim. Mas se eu tivesse, por exemplo, com um blazer super colorido, com brincão, com cabelão, com batom, você acha que as pessoas iam prestar atenção na informação? Jamais. Então, isso daí eu acho muito clássico na TV. Eu continuaria nessa regra, eu, Solange Moraes, continuaria, porque a notícia é o fato. Ponto. O apresentador é um interlocutor disso. Acabou. Simples assim. E como, quando você descobriu que você queria seguir essa linha, ser jornalista? Você nasceu em São Paulo, fez toda a sua formação em Santos, mas era de criança, depois de adulta? Como que surgiu isso? Eu sempre sentada na mesa, ou quando pegava ônibus, e eu via, assim, propagandas, eu adorava a televisão, então eu começava a ler e fazia pose, aquela coisa toda.
Já um pouquinho mais adolescente, adorava o trabalho de Glória Maria, e eu sempre falei, se existe a lei da atração, eu pratiquei a lei da atração. Eu sempre falei, eu vou ser um dia que nem a Glória Maria, Eu vou né? ser igual a Solange Moraes. É claro que Glória Maria é um ícone, mas eu queria, no fundo, ser veterinária. O meu sonho era ser Sério? veterinária, mas eu perdi o meu hamster, o Godofredo Júnior, e aí quase eu morri junto. Aí eu percebi que se eu perdesse um bichinho, né, eu falei, eu não vou ser uma boa veterinária. E a vida é tão sábia, Van, que ela te encaminha com uma fluidez tão tranquila para aquilo que você tem que ser. A frase, né? Aquilo que é seu está guardado e ninguém tira. Aquilo, não se preocupe com o futuro, porque Deus está lá e já está desenhando o seu futuro. Então, foi me encaminhando para isso. Era no clube em Santos que eu apresentava uma coisa, um desfile, eu jogava vôlei, apresentava as premiações dos jogos e tal. Então, a locução sempre foi aparecendo para mim. E aí chegou a época de faculdade. Vou fazer o quê? Vou fazer jornalismo. E passei rapidamente. Fui fazer a faculdade de jornalismo em Santos, me formei em Santos, e aí vem a batalha final. Como buscar emprego, né? Morava em Santos, todas as TVs em São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte. Eu pegava um ônibus e ia para São Paulo pelo menos 3, 4 vezes por Será quando, semana. mais ou menos? 1987, por aí, mais ou menos. 86, que teve um ano de Gazeta, mas era muito não na porta. E aí, o que, que eu fazia? Falei, ai, meu Deus, me ajuda. Eu via os telejornais, os halls finais, os créditos finais, e via lá, diretor-geral ou editor-chefe, e eu ligava para as TVs, falando, ó, meu nome é Solange Moraes, eu sou jornalista e eu gostaria de fazer uma entrevista com fulano de tal. Sobre o quê? Ah, sobre as TVs regionais que começaram a ser implantadas em todo o país. Eu peguei esse mote e fui. Só que eu não tinha emprego, mas eu ia fazer entrevista com eles. Alguns abriram as portas, outros não. E essa ousadia, né? É. Entrega seus planos a Deus, mas faz a sua parte. E essa ação que eu tomei, Silvio Alimari, que era então diretor da TV Gazeta, ele me abriu as portas e eu comecei fazendo a TV Gazeta, chamava SP Informação, com Franco Neto, que foi o ícone da rádio também. E eu lembro que quando eu entrei no estúdio para fazer o teste, eu vi o Kleber Machado. Meu Deus, Kleber Machado, né? Que eu sou assim também fãzaça. E aí começou. Aí veio a TV Gazeta, aí depois veio um convite para fazer Rádio Globo FM, à noite, by night, e eu tocava os dois, TV Gazeta e Rádio Globo, TV Gazeta e Rádio Globo, até que apareceu a oportunidade da Rede Globo Vale do Paraíba. E eu fiz teste, não foi assim, vem para cá que você vai ser contratada, não. Aliás, é uma máxima da família do Boni, né? Sim, Fazer teste. Ele vai testar o seu rosto na TV, sim. o seu rosto com as pessoas, E na né? época era família Marinho, né? Então tinha bastante gente. Quem que aplicou o teste, eu lembro na época, eu passei pelo crivo de Carlos Nascimento, Carlos Tramontina, ao Maurício Soares, então eram os ícones do jornalismo na época lá, né? Aí eu fiz o teste e eu lembro que na TV Gazeta, olha como a gente nunca pode reclamar do que a gente tem. No começo eu não tinha teleprompter. Então, eu fazia um telejornal ao vivo, de segunda a sábado, de 45 minutos, e o script chegava na hora. E tinha parte nacional, parte internacional, então você imagina. Aí o que, que você vai criando? Uma memória fotográfica, você se acostuma a bater o olho e pronto. Bater. Então, o teleprompter passou a não fazer tanta falta para mim. Quando eu cheguei no teste da Rede Globo, tinha um teleprompter imenso lá, com letras imensas, super fácil de ler. E eles trocaram o script. Eles me deram um e no TP estava outro. E eu lembro que eu falei assim, não é esse texto que eu tenho. Eles falaram, eu sei, mas é assim mesmo, vamos embora. Eu falei, vamos embora. E fui. E ficou fácil. Por quê? Porque eu passava já por uma situação que eu não tinha teleprompter. E aí eu passei, jamais imaginei estar em São José dos Campos. Hoje é minha terra. Se perguntarem se eu não sou daqui, falarem que não, eu fico brava. Você tem o título Né? de cidadã josense? Não, Ó, não tenho. Câmara Municipal. Não tenho, não tenho. E aí eu vim parar em São José dos Campos. Nós chegamos aqui com a TV em agosto de 1988. E dia 1º de outubro de 1988, nós entramos no ar, que é aí que eu te disse, foi o primeiro Boa Tarde, Vale do Paraíba.
Eu lembro a redação inteira chorando, a redação inteira. E veio gente de todo o país para fazer a implantação. Veio Heraldo Pereira, Cecília Meirelles, Kleber Machado, Maurício Foi uma Kubrusli. das primeiras TVs Foi regionais a da Globo. Foi a primeira. Não, primeira? não, A da Globo não. tá. Aqui na região, sim, Aham. né? Aqui na região, sim. A TV começou a fazer implantações, né? Ela estava com esse projeto de implantação. E deu muito certo porque, assim, a região é muito rica. E a região se via, e se vê, como se vê até hoje, todos os dias na televisão, né? E isso acontecia de vez em quando um fato muito importante a nível nacional acontecia. Sol, já aconteceu com você? Às vezes a pessoa passa e fica te olhando assim, ou te cumprimenta, e fala assim, eu cumprimento porque eu conheço ou eu cumprimento porque, tipo, é um telespectador? Não, já. E às vezes as pessoas ficam olhando, eu vejo que ela está meio. Eu vou lá e dou um abraço, oi, tudo bem? Eu cumprimento. É o meu jeito, é o jeito da Sol. Eu sempre fui muito espontânea, eu sempre fui muito falante, né? Aliás, me corta, viu? Eu sempre fui muito desse jeitão de gostar de conhecer pessoas. Eu gosto de pessoas, eu gosto da conexão com as pessoas. Quando eu sinto que a pessoa quer chegar e tal, um pouco tímida, eu chego na pessoa. Eu mesmo chego, entendeu? Você não tem problema de Não, levar. O não a gente já tem, né? não tem problema É. nenhum. Para mim pode ser o Papa, o presidente da República, pode ser o coletor de lixo, pode ser a cozinheira, pode ser. Não me importa. Pessoas são pessoas, somos filhos de Deus, semelhanças de Deus. O que difere a pessoa é o caráter e o coração. Nada mais. Respeito a posição de todos, mas não se imponha. O único que pode se impor está lá em cima. Com certeza. Você falou de atitude, né? Até lembrei a própria palavra oração, né? Sim. Você ora a Deus, mas você tem que agir também, né? Você vai e tem uma atitude. Quando você decidiu pelo jornalismo, você já pensava, quero fazer TV, eu gosto de TV, você falou que gostava de TV, quero estar ali na telinha, na frente da TV, ou não? Você fala, posso fazer bastidores também, eu posso fazer outra coisa? Não, eu nunca tive a vaidade de aparecer. Aliás, é um toque que eu dou para todo mundo. Hoje eu vejo muitos cursos, gente super competente para entrar em televisão, perdão. Mas a primeira pergunta que eu faço quando eu vou dar uma palestra, conversar com estudantes, eu falo: você gosta de sábado, domingo, feriado, Natal, Ano Novo, Carnaval? Namorar? Esquece. Ou você entrega a sua vida para a televisão ou você não faz televisão, né? Então, eu sempre tive isso na minha cabeça. Eu sempre gostei muito de falar, eu sempre gostei muito de apresentar, sempre gostei muito do microfone. Eu não tinha assim, ó, quero ser apresentadora. Não, quero trabalhar em televisão. Ponto. Onde o que você fizesse Sim. estava. E quem dentro da televisão olhou para você e falou assim: você tem um rosto que é televisivo, eu Silvio quero você. Alimari, da TV Gazeta. O primeiro, ele olhou e falou assim: vamos para o estúdio fazer. Na realidade, eu fui para a rua fazer um teste durante um carnaval. Eu falei: nossa, eu jamais me contrataria. Ficou horrível. Ficou horrível a matéria. Aí ele falou: vamos para o estúdio. E aí eu fiz um teste no estúdio e me chamaram. Me chamaram. É engraçado, Van, porque parece que eu já vivenciava aquilo há muito tempo. É como se eu já tivesse passado por aquilo há muito tempo. E então não ficou, deu friozinho na barriga, deu tremor, deu mão gelada, deu boca seca, mas foi tão à vontade, foi tão gostoso. Foi um reencontro. Foi como se eu já tivesse passado por aquilo. Agora, uma outra coisa que aí são as mulheres, né? Não sei se você reparou hoje, mas hoje estou toda maquiada. Você sempre foi maquiada, né? Sempre. Eu não desço para jogar o lixo lá. Vai que eu encontro um fofo lindo no elevador? Você sempre né? sai. Batom da sua Sempre, casa, você sempre. sai. Na época do jornalismo, você se maquiava? Tinha um maquiador profissional? Como que era isso? Eu me maquiava. Então você teve que aprender a se maquiar. Eu me maquiava. Logo no início tinha uma pessoa e tal, mas às vezes a correria do dia a dia, pronto, aí eu me maquiava mesmo. Por falar em maquiar, a sua tá linda, né? Então, graças, sabe quem? Quem? Elaine Calé. Ela é fotógrafa e maquiadora e ela, além de fazer maquiagem, ela acredita, e eu também acredito, que a maquiagem, ela tem um efeito psicológico. Tem. Então, assim, às vezes você tá meio triste e tal, você passa um batom, já te dá uma vida. Dá. Às vezes você, que nem você falou, eu não vou lá pôr o lixo na rua sem passar um batom, Não. né? Então, assim, a maquiagem, ela realmente pode mudar uma pessoa e pode mudar a forma como a outra pessoa te vê.
Exatamente, porque começa por você a mudança. Não é por ninguém, é por você. E aí eu te convido, Sol, a acompanhar esse VT que nós preparamos com a Elaine, que ficou lindo e que resultou nessa maquiagem aqui. Ah, aproveitar e falar do meu cabelo, porque você viu que o meu cabelo também tá Tá liso, tá liso. lindo. Foi uma dica da Elaine, porque ela falou assim: seu cabelo é lindo, Vanessa, mas o cabelo liso vai te dar mais credibilidade, então tem que agradecer a Bruna. Bruna, obrigado, o cabelo ficou lindo, tá fazendo sucesso aqui, viu? Ó, acompanha aí. Minha pele já tá hidratada e tá com uma base aqui que a Elaine acabou de fazer. Elaine, você estava falando da importância do tipo de pele, né? Cada pele é um tipo de cuidado. Sim. As pessoas, elas precisam saber, as mulheres, né? Todo mundo, mas as mulheres precisam saber qual é o tipo de pele que ela tem, porque a hidratação ela é primordial para que a maquiagem ela dure, né? Não tem como você deixar todos os produtos na pele com uma sensação de frescor, de que acordei assim, se você não hidratar essa pele. Então, não tem como. Tem que Então, hidratar. primeiro passo para uma maquiagem estratégica é hidratação. Vanessa, que cor de blush você costuma utilizar? Normalmente, pêssego, terroso, rosa, eu nunca usei. Não? Não. Então, se eu falar para você que se você souber usar as outras cores, vai mudar muito o seu comportamento? A cor do blush também muda. Muda. Muda por quê? Lembra que eu falei das cores, que a cor muda a sua razão e a sua emoção? Então, normalmente os tons terrosos são os tons mais fortes na sua comunicação. O tom laranja já vai te dar uma energia. E o rosado, o que que é? Ele é mais romântico, mais acolhedor. Então, dependendo da situação da pessoa que você vai conversar, e primeiro se acolher. Então, se o rosa é acolhedor, você vai se sentir acolhida e acolher melhor a pessoa. Se você quer ter mais energia para falar, para ter a conversa com alguém, então você vai usar um laranja. Agora, se você quer continuar na sua descrição, na sua força de comunicação, você continua com seus terrosos. Eu estou impressionada com essa aula que a Elaine está me dando enquanto está me maquiando. Ela é maquiadora profissional, ela te maquia se você precisar ir para um evento, uma festa, ela faz essa maquiagem. Mas mais do que isso, você ensina essas coisas no seu curso também? Sim, eu ensino uma aluna a fazer tudo, desde o começo. Como eu fiz em você, a mesma maquiagem que eu uso em mim, nas minhas clientes, elas aprendem também na parte prática, com todo o material incluso, todas as dicas que eu tô falando com você, ela vai ter no curso. Vai sair de lá, sim. E se eu estiver lá em casa me maquiando, Elaine, hoje eu tenho um evento X, hoje eu tenho uma entrevista, tenho que fazer tal coisa, você dá a dica? Você dá consultoria também? Também. Por quê? Porque eu ensino você a ser estratégica. Sendo estratégica, você vai ser mais assertiva e conseguir mais os seus objetivos. Não é nada aleatório. Ah, não vou passar um batom vermelho porque eu gosto do vermelho. Eu vou passar o batom vermelho porque eu sei que o vermelho vai me dar uma energia de fala. Isso muda completamente. O resultado você está vendo aí no estúdio. Maquiagem pronta, cabelo pronto. Aliás, esse cabelo aqui é da Bruna, viu? Deixa o arroba dela aqui. Elaine, maquiagem ficou maravilhosa, mas eu sinto que tá faltando alguma coisa aqui pra quebrar esse preto. O que você sugere? Sim, lembra que eu falei pra você que as cores, elas falam muito sobre nós. Você tá com uma cor preta, que na verdade preto não é cor, né? Mas ele é uma cor que afasta, é elegante, mas afasta pouco a comunicação. Então, hoje, que tá um dia mais friozinho, eu sugiro que você coloque um lenço, que fica elegante, aproxima você da sua entrevistada. Você pode usar. Então tá aqui, ó, lenço, cabelo feito, maquiagem feita. Você me acompanha aí. E você, gostou aí da maquiagem? Eu amei a maquiagem que a Elaine fez. E além de ser maquiadora, a Elaine, ela dá curso também. Então, Olha quem que não legal. sabe se maquiar, você aprendeu sozinha, Sol? Foi na marra, eu queria ter uma Elaine na época, viu? É. Foi na difícil. marra, assistindo alguns tutoriais, etc e tal, mas foi na marra mesmo. E eu, quando descobri a maquiagem, foi um cinegrafista que falou pra mim: Vanessa, você não tem um pó? Porque tá com muito brilho. Na Ó, TV a gente tá precisa, vendo? né? Precisa. E faz parte, vai. Faz parte. Eu não exagero, mas a maquiagem ela complementa. Eu acho que faz parte. A maquiagem faz parte da Solange, mesmo fora da TV. Sempre. Eu não vou para academia, eu não saio para jogar o lixo sem a maquiagem. Porque, assim, não é o fato de eu olhar a Solange sem maquiagem e não gostar da Solange, porque eu me amo,
Eu me amo muito e eu acho que é por isso que eu consigo me mexer e ter essas ações. Isso não é arrogância. É o primeiro passo para dar certo na vida é você se amar. Porque quando você se ama de verdade, jamais, em hipótese alguma, as pessoas vão fazer com você aquilo que você não permite, né? Então, é muito simples, é muito simples. Nada te atinge quando você se ama, né? Você fica um pouquinho baqueadinho, um pouquinho, mas jamais vai te tirar do prumo. E a maquiagem, o que que é? Ela te dá essa autoestima. Quando você está naquele dia meio caidinho, que você fala, nossa, tô gripada, tô com uma cara de doente. Vai lá, passa um blushzinho. Tô errada, Elaine. Passa um blushzinho, passa um batonzinho. Adoro o Theo, eu sigo o Theo, né, não é? Você quer ficar feio, o problema é seu. Fica feia. Mas não, passa um batom, passa um blush, sabe? Se ama. É tão importante isso pra gente. É muito importante. E além disso, como é a Sol nos bastidores? Como que é sua família, seus Ah, pais? Você é casada? Você tem filho? Conta pra eu sou gente dessa fofoca. divorciada, né? Não tenho filhos. Tenho 2 sobrinhos que são como se fossem meus filhos, o Marcão e a Maria Clara, e uma sobrinha neta, a Beatriz, com 4 aninhos. Papai faleceu no ano de 2007, do coração. Foi meu grande mestre, meu grande ídolo. Meu pai era uma pessoa que sempre foi minha referência na vida. E mamãe também. Mamãe vai fazer 1 ano que faleceu. Ela ficou esse último ano e meio aqui em São José dos Campos comigo, também uma mulher muito batalhadora, e ela me mostrou que ia ser forte. Nós perdemos o meu irmão Fábio. Fábio tinha 33 anos, primeiro filho, primeiro neto, e eu não sei quem é mãe, né? Eu não consigo mensurar o tamanho da dor que deve ser perder um filho. E a minha mãe perdeu o meu irmão, mas ela se manteve firme e mostrou para gente o que é a força de uma mulher. Não que ela tivesse esquecido, ela sofria no canto dela, mas ela conseguiu passar para a gente essa força. Então, minha eterna gratidão por ter sido gerado pelo seu Mauri, pela dona Cecília. E tenho 3 irmãs. Tinha o Fábio, que faleceu, tem a Diva, que a gente chama de Didi, a Lila, eu e a Mônica. E somos todas muito unidas, muito unidas, muito. Não, Além de você, mais alguma comunicadora? não, só eu que veio. A minha sobrinha Maria Clara está fazendo jornalismo, terminando jornalismo. Eu até brinquei com ela porque ela é poliglota. Maria Clara hoje tem 21 anos, ela fala fluente inglês, chinês, japonês e espanhol. Eu falei, Uau! você tem certeza que é só o jornalismo? Não quer ir para outro campo, né? De É. embaixadas e tal? Ela falou, estou pensando. Mas ela também vai se tornar uma grande comunicadora, eu tenho certeza disso. Sol, os seus pais, eles descobriram esse seu talento para comunicação antes? Você era aquela que animava as festinhas, que organizava tudo, ou eles se surpreenderam com você quando você optou pelo jornalismo? Eu morava num prédio chamado Minuano. Era muito simples. Eu vim de uma família extremamente simples, extremamente simples. E Santos, eu fui criada em Santos, não é bom porque é na praia, você não tem que gastar dinheiro com quase nada, você fica na praia o dia inteiro. E quando a gente chegava da praia, tinha uma turma no prédio, a gente gostava de fazer teatrinho. Então era teatrinho da Mônica, teatrinho do Sítio do Pica-Pau Amarelo e tal. Eu sempre agitei para fazer os teatrinhos. Eu sempre fui a agitadora para fazer os teatrinhos. Mas essa questão dos meus pais incentivarem, eles sempre me incentivaram, assim como as minhas irmãs e o meu irmão, a seguir um caminho correto. Você escolhe aquilo que te faz feliz. É o caminho correto? A gente te apoia. Não é correto? A gente vai te orientar. Você é Então, feliz? muito feliz. Eu sou uma mulher muito feliz. Eu sou muito grata a Deus pela minha vida, pelas pessoas ao meu redor, por estar aqui nesse momento com você hoje, porque eu acho que de tanta gratidão que eu tenho, eu recebo tanta coisa boa de volta da vida e não tem o que pague. Não tem absolutamente, absolutamente nada que pague isso. Falando em trajetória, comentei que a Sol fez a TV Globo, Band, inclusive nós trabalhamos juntas lá, Sim, né? Mas eu trabalhei em rádio, a Sol na TV, tínhamos pouco contato, mas nos víamos. E eu tinha aquele negócio, né? O Sol é meio que inacessível, tal. Tinha isso, sempre fui muito fã. Mas depois que você saiu da Band, você também continuou na TV, continuou com esses projetos. Você é cerimonialista, apresentadora, palestrante. Fala um pouquinho dessa sua vida hoje em dia. Você continua com um programa de TV em outra emissora, né? sim. Eu saí da Rede Globo, fui para a Band, aí eu queria criar um programa. Eu sempre quis, eu sempre achei que a televisão. Achei não, eu acho até hoje que a televisão ela tem a obrigação, o papel da televisão é informar, prestar serviço para a população, né, de credibilidade. E eu lembro que eu conversei com o nosso diretor na época, Cláudio Giordani, e falei, eu quero criar um programa que seja também uma revista, enfim, e criei o Falando Nisso.
E eu falando isso, graças a Deus, no ar até hoje, um sucesso. E eu também fui muito grata pelo tempo que eu passei na TV Band. A TV é uma mosquinha, tem uma mosquinha africana que chama tsetse, que ela pisca a gente dorme, só que essa daí me agita. E aí, quando eu saí da Band, eu saí por conta de campanha eleitoral. Me falaram uma frase uma vez, mas por que você largou a TV para se tornar candidata? Quando eu estava em 2022, na pré-campanha para deputada federal, não tinha saído ainda, estava escolho, não vou, não vou. Renata Abreu falou para mim, que é presidente do Podemos na época, e é até hoje, ela falou assim, com o programa você ajuda uma pessoa, como você falou. Com a caneta na mão, você muda a vida dessa pessoa. E essa frase ficou na minha cabeça, né? Então, por isso que eu arrisquei a campanha política e tal. E aí, depois que não Forte deu essa certo... frase. Porque eu falava, não, eu não quero sair, imagina, com a televisão, com o meu programa, eu consigo ajudar as pessoas. Ela falou, realmente, você ajuda, mas a caneta muda a vida de uma pessoa. Você já percebeu essa mudança? Muito. Você sentiu o poder que você, estando na política, você pode fazer pelo outro? Muito, muito. Vindo para cá agora mesmo, em gravação, 3 ou 4 retornos assim do dia a dia que eu tive hoje, em relação a pedidos, em relação, enfim, a algumas soluções que deveriam ter sido tomadas e não foram, e graças a Deus já resolvidas. Então, assim, a política, ela se tornou uma coisa muito rançosa para as pessoas, por conta da corrupção, por conta dos desvios, todas essas notícias que a gente está vendo. Mas a política faz parte da nossa vida. Não tem como você separar. E se você pode fazer sua parte, por que não, né? Então, é muito importante, principalmente nesse ano eleitoral, né? Por exemplo, eu vou fazer uma pergunta aqui, um desafio. Você sabe a eleição desse ano, para que é? Tem gente que não sabe. Aí, presidente, que mais? É governador, que mais? Os mais importantes a pessoa nem sabe, né? Os mais importantes, deputado federal, deputado estadual e senador. Porque são os órgãos que comandam as leis. Né? Não adianta você escolher um candidato e a Assembleia, né, a Câmara estar contra, né? Não, aquele voto também vai criar intriga, né? Vai criar mas confusão. é sempre igual. Vai ser sempre igual se a gente for sempre igual. E se a gente pode fazer alguma coisa, que bom, Sol, que você está fazendo alguma coisa para ajudar as outras pessoas. Eu gosto muito, gosto bastante. Falando em ajudar em outras pessoas, eu quero aproveitar, vai falar assim, Vanessa, não tem nada a ver. Mas vocês estão vendo aqui, ó, Ambrone, a Vanessa, obrigada. Ó, ela sabia que a Sol gostava de brigadeiro, meio amargo, mandou aí, Sol, tá uma delícia, né? Tá uma delícia essa empadinha também. Maravilhosa. Vanessa. Porque a Solange, ela é da época da Vanessa. A Vanessa era adolescente do seu Giuseppe ali na 9 de julho, né? Um grande conselheiro meu. Ele foi, Sol? Foi, quando eu resolvi sair candidata, eu sentei com o seu Giuseppe. Sério? Que legal! A Vanessa sabe disso. A mesinha dele, ele sentou comigo e me traçou isso na política. Ele foi um grande mestre para mim. Seu Giuseppe. Que legal. Eterna gratidão também para ele. E aí ela fez esse agrado para você. Obrigada, então, Van, obrigada. Adoramos. Cafezinho, salgadinho. Delícia. E ó, a melhor coxinha de São José você come lá na 9 de julho. Perfeito. Né? Tem uma de abóbora, uma coisa. Com carne seca. Maravilhosa. A gente não trouxe ela aqui porque fritura é bom comer quentinha, né? É. Mas vá lá na 9 de julho, na Ambrone, e peça a coxinha. Sol, dentro de tudo isso, eu tô vendo sua paixão e que ela te move até hoje. Teve medo? Teve algum momento que você falou assim, ai, não vai dar certo? Você estava lá procurando emprego, estava difícil. Qual que foi o maior medo? Claro que a gente tem. Sou humana, né? Sou humana. Teve momentos de desafios, teve momento de porta na cara, quando eu entrevistava... Lembra que eu falei? Eu entrevistava os diretores de TV sem ser jornalista e apresentava meu currículo. Chegava na frente dele, fazia entrevista, falava, agora está meu currículo aqui, ó, me contrata. O cara falou, você é louca. Muita gente fez isso, muita gente. Mas eu fui criada com uma frase de um grande filósofo francês que chama Jean-Jacques Cocteau. É uma frase célebre que diz assim, não sabendo que era impossível, ele foi lá e fez. Então, meu pai sempre dizia, o impossível é só um pouco mais difícil, filha. É só um pouco mais difícil. Não tem barreira. Deus está lá. E eu nunca deixei isso tomar conta de mim. E valeu a pena? Muito. Se tivesse que repetir, tudo, da mesma forma, igualzinho. Tudo que você viveu, tudo que você enfrentou.
todos os medos, todos os receios, todas as lágrimas, todas as dificuldades durante a carreira de jornalista, porque não é fácil, você sabe disso, não é uma vida glamurosa como todo mundo acha que é, né? Tem momentos que você chega em casa e se depara com tanta notícia ruim, com tanto fato. Teve uma situação, uma vez que me veio agora, eu estava chegando em casa de um plantão longuíssimo de sábado, entrava às 7, saía às 8 da noite. E aí o meu chefe de reportagem ligou e falou, Sol, volta, um acidente grave em Lorena. E você está perto da TV, a equipe está passando aí. 36 mortos, em frente ao restaurante Paturi. E quando eu cheguei, ia correndo, porque o carro não conseguia passar, tudo interditado, e naquela época não tinha celular, era... Eu falei, mas cadê o ônibus? O ônibus estava embaixo do caminhão e a gente chegou na hora que estavam desvirando o caminhão e desvirando o ônibus. Nossa. Eu nunca vi, parecia um cenário de guerra. Corpo, gente morta, corpo, gente morta. E você fica... E ao mesmo tempo você fala, gente, eu preciso levar a informação. O que eu faço? Entendeu? Você leva a informação, você respira fundo, você faz a matéria, mas quando você chega em casa, só é entre você e Deus. Você desaba, né? É entre você e Deus, você desaba. E com várias causas, várias reportagens que eu fiz que fala, Deus, me dá forças para continuar nesse caso. Teve o caso do juiz de Jacareí, acusado de matar a mulher também, foi uma investigação muito longa que nós fizemos. Teve o caso do menino Alan, que foi espancado com 9 meses no Hospital Escola de Taubaté, 9 meses. E você tem que dar continuidade no caso, né? Então as pessoas acham, que glamour. Não. Não é um glamour. É uma caixinha de surpresa disfarçada de glamour. E um pouco por isso você partiu para o entretenimento? Também. Chega uma hora que a hard news, né, essas notícias muito pesadas, elas acabam mexendo mesmo com o seu psicológico, né? Esse do acidente, por exemplo, a nossa diretoria na época da Globo foi muito solista, a equipe inteira ficou uma semana de folga, porque foi muito pesado mesmo. Então, aí vai passando o tempo, você vê, mas será que é só isso? Será que não tem mais informação? Será que eu não posso ajudar as pessoas ao invés só de noticiar fatos? E aí que me veio, eu sempre gostei dessa questão de, gente, você sabe como faz, por exemplo, para pegar a sua aposentadoria? Você sabe como faz para você conseguir a carteira de identidade nova? Você sabe como, aconteceu um erro médico, sabe como se defender? Então, mostrar esse caminho para as pessoas. Foi por isso que eu criei o Falando Nisso. Ai, que legal. Sol, o que você faria, o que você falaria se você encontrasse a sua versão de 1986, 87? Hoje, o que você falaria para Solange? Valeu a pena, Sol. Continua, porque valeu a pena. Isso daí seria a minha frase para Sol. Toda a luta valeu a pena. Que bom, que lindo. E valeu a pena, olha, valeu a pena esse encontro que eu tive com a Solange Moraes. Agradeço demais, Sol, por você ter vindo. Agradeço o convite. Eu quero maquiagem na próxima. Todo mundo vai ser maquiada, viu, Elaine? E parabéns, dê continuidade, não pare, lembre-se sempre, né? O impossível não existe. Só é um pouquinho mais difícil, mas o impossível não existe. Parabéns pelo seu trabalho, viu, Van? Obrigada, Obrigada Sol. a você, linda. Que Deus te abençoe infinitamente, viu? Amém. A nós todos, a nós todos. Aproveitando para agradecer a Elaine Calé, apoiadora aqui do Vai Nessa, a Ambrone. Vanessa, um abraço. Também aos Estúdios Brasa, que nos abriu as portas, né? E os Estúdios Brasa, que tá produzindo aqui originalmente. Tô aqui falando, tô enrolando, Tom. Sei, tem que falar do meu cabelo, né? Bruna, meu cabelo ficou lindo. Será, você acha que eu aliso para sempre ou não? Eu gostei muito dessa versão. Eu achei legal, ficou bem bonita. Mas assim, faz uma De vez em quando, né? dá uma mexida, fica Então, assim, eclética. uma semana Vanessa de cabelo cacheadinho, uma semana de Vanessa de cabelo liso. Eu acho legal, muda. Muda, né? Muda. Essa é o poder maior da maquiagem, né? É. De mudar o rosto. Homem tem barba, mulher tem cabelo e maquiagem. Perfeito. Esse foi o segundo episódio do Vai Nessa. Eu te espero no nosso próximo programa. Até lá, se você curtiu, se você gostou, compartilhe com os amigos, ative o sininho, se inscreva no canal. Vai ser um prazer ter você aqui com a gente. Você vai nessa?